Olá, pessoal. Esse primeiro momento aqui entre a entrada no palco e o surgimento da transparência faz lembrar muito aqueles momentos na escola onde o professor te faz uma pergunta e você não sabe responder. Fica todo mundo meio com a cara assim, na expectativa do que vai acontecer. E eu não sei a resposta para isso que a gente vai conversar hoje aqui nos próximos 18 minutos, mas eu gostaria de lhes oferecer algumas premissas que eu acredito serem importantes para o processo que pode, talvez, produzir respostas, que é um processo do estabelecimento de uma cultura de inovação na escola. Todos nós sabemos que a escola tem se reinventado muito pouco nas últimas décadas, talvez nas 2 centenas de anos desde a sua criação como uma instituição, que foi uma reinvenção, porque ajudou a formar o que chamamos de modernidade, mas desde então tem se reinventado muito pouco. E nós já reconhecemos também que a falta de inovação, a ausência da novidade, tem produzido um cenário catastrófico para a escola. No nosso sistema de educação, produz dados que sequer contemplam a formação do indivíduo acadêmico, como proposto pelo Ken Robson, por exemplo, em sua conhecida palestra do TED, produzindo, portanto, uma situação em que 80% das escolas públicas estão abaixo da média do Exame Nacional de Ensino Médio, em que 40% dos que abandonam a escola, e não são poucos, o fazem por achá-la desinteressante, e apenas 10% dos que ficam apresentam um desempenho acadêmico satisfatório em português e matemática. Esses são os dados catastróficos. A ideia de que nós podemos mudar isso com tecnologia é extremamente enganosa. Vocês veem nesse contraste que eu gosto de fazer dessas duas fotos, 2 escolas separadas por 100 anos, e elas apresentam o mesmo inventário arquitetônico e didático, os mesmos arranjos sociais, nos quais conhecimento se mistura de forma enganosa, improdutiva e mesmo esquizofrênica com mera informação. Então, não é tecnologia que vai produzir essa inovação. O que é, então? Eu acho que o problema não está nas escolas menos tecnológicas, mas está no que a escola pensa ser sua missão. E numa missão que não tem se transformado ao longo do tempo. O problema é que a escola entende sua missão como sendo a de ensinar. Então, eu costumo dizer que a escola tem no seu DNA o mote do ensino, e, em particular, um ensino pautado pela transmissão de informação, pela memorização, pelo teste, metáforas de aquisição e transmissão e testagem que não nos servem mais. Então, esse DNA do ensino produz uma aprendizagem muito frágil, e que as pesquisas demonstram que os alunos não conseguem reter, que é outra metáfora estranha, mais do que 30% do conteúdo apresentado nesse modelo. Por outro lado, nós temos um mundo fora da escola absolutamente caótico e interessante por isso mesmo, em que as crianças e os jovens aprendem entre si colaborativamente e através de artefatos tecnológicos que se tornam invisíveis nas suas práticas de aprendizagem. Então, o que eu vejo como inovação não está nesses artefatos, mas na forma disseminada e transformadoras com os quais os jovens e as crianças utilizam esses artefatos. De verdade, inovação não é o oferecimento de um novo artefato tecnológico, mas qualquer coisa que seja uma novidade, que tenha um modelo de disseminação e escala que seja adequado e que transforme os comportamentos das pessoas. Novidade disseminada e transformadora, isso é o que constitui inovação, é, por exemplo, o que vemos em alguns tipos de MP3 players, né, os tocadores de música digital, em que você tem, sim, uma novidade que é o artefato, você tem o componente artefatual, mas esse componente artefatual, ele
ele converge com um modelo de disseminação, no caso, uma loja que distribui música digital de forma muito barata, que você pode piratear também, obviamente, e que isso apoia comportamentos transformadores, como, por exemplo, poder exercitar-se ouvindo música, portanto, a música se torna móvel. Então, não é o MP3 Player, mas a combinação dessa novidade tecnológica num sistema de disseminação que transforma comportamentos. A gente não tem isso usualmente na escola, a gente precisa trazer isso para a escola, e a forma de fazer isso, que eu imagino, é fazer uma transmutação genética do DNA do ensino para o DNA da criação de cenários de aprendizagem no ambiente escolar. Quais são as premissas desse DNA? E aí eu vou usar essas premissas para montar a minha tese principal, que é: a gente precisa hackear a escola enquanto ela não chega ao fim, porque ela já está sendo abandonada, ela não produz o encantamento para a sua principal audiência, que, portanto, mesmo permanecendo nela, não produz naquele ambiente as aprendizagens que gostaríamos. Tem 5, esse DNA da aprendizagem, eu, na verdade, escrevo como D3NA, que é um acrônimo que eu uso, para apontar para 5 premissas da transformação da escola. Nós precisamos inserir um sistema muito mais divertido, desafiador, dialógico, numa narrativa que constitua uma aventura para aprendizes. Aprendizes aqui são alunos e professores. Tá? Muito bem, eu vou passar rapidamente por cada uma dessas premissas e depois exemplificar com algo que nós estamos construindo no contexto da Universidade Federal de Pernambuco e uma empresa do Porto Digital, no Parque Tecnológico de Pernambuco, que tenta desenvolver um ambiente, um cenário de aprendizagem onde essas premissas são realizadas, são atualizadas. Diversão. Eu uso como exemplo aqui, obviamente você tem toda uma reflexão em Winnicott, Huizinga, tem toda uma reflexão filosófica, inclusive, sobre o brincar, sobre o papel do desejo como suporte de engajamento e imersão do sujeito em sistemas de aprendizagem, mas eu vou usar aqui simplesmente esse exemplo, essa performance tecnológica do grupo The Fun Theory, muitos de vocês certamente conhecem, que é a escada piano, onde eles constroem uma escada, um piano sensível ao toque. Então, esse piano construído nos degraus de uma escada, efetivamente emitem sons musicais, e fazem com que as pessoas prefiram muito mais usar a escada do que a escada rolante, porque nela elas podem exercitar o seu corpo e autorar sua passagem por uma simples escada de metrô, como a escada rolante não permitiria. Esse grupo usa isso sob o mote ajudar as pessoas a transformar seus comportamentos para melhor, usando tecnologia de uma forma lúdica, divertida, mas que a escola não consegue capturar, a não ser, obviamente, em sistemas de aprendizagem, como nós vimos aqui hoje, alguns exemplos, como o do professor Carlos Martins, que nos ensina que a matemática é essencialmente divertida quando ela é humana. O segundo é diálogo. A escola tem um sistema monológico de construção da comunicação, numa tese absurda que remonta aos tempos da cibernética, de emissor, receptor, meio. Isso é uma confusão, isso não funciona absolutamente em nada. O meu turno de fala aqui já é grande demais para que a gente possa manter um diálogo. Imagina de um professor de matemática tradicional numa aula, é claro que aquilo não vai gerar aprendizagem. Eu coloquei essa imagem apenas para nos fazer refletir que o diálogo ele não precisa ser uma conversação necessariamente, ele pode se travar com livros, com videogames, através de computadores. Hoje, por exemplo, já são trocadas no Facebook 1 bilhão de mensagens, fotos, 1 bilhão de coisas que disparam diálogos entre as pessoas. A escola é muito menos dialógica do que deveria ser. Esse é o segundo D do nosso novo DNA da aprendizagem. O terceiro D é de desafio.
os desafios nas escolas são desbalanceados, ou eles são fáceis demais e chateiam as crianças e jovens, ou são difíceis demais e os jovens desistem de tentar realizá-lo. Então, nós precisamos balancear como num jogo de golfe, que, aliás, para mim é um jogo muito chato, talvez para a maioria das pessoas, mas para quem se interessa por golfe, é um jogo extremamente interessante, na medida em que os seus 18 buracos têm exatamente o tamanho que deveria ser em relação à bola. E então é muito divertido tentar sacar aquela bolinha em buracos muito distantes. Tá? Imagine se o buraco do golfe fosse muito grande e a bola pudesse ser colocada muito de perto, não teria, obviamente, desafio nenhum. Então, o balanceamento do desafio na escola está completamente atravessado em relação aos propósitos dos jovens e crianças. O N é para narrativa. E aí, obviamente, eu já coloco uma imagem de videogame, porque os jovens ganham uma imersão e um encantamento na narrativa do mundo dos games que não aparece nas listas que a escola nos apresenta. A escola não tem uma narrativa que faz muito sentido, até um conjunto de listas que são ordenadas de acordo com os conteúdos, alguns dos quais são deixados muito para depois, a ponto de nem sequer terem qualquer privilégio dentro da escola. Então, a narrativa da escola não faz sentido para os propósitos de vida dos alunos. E, portanto, a aventura que poderia caracterizar os sistemas de educação são completamente ausentes. Enquanto isso, esse mesmo jovem, no Brasil, por exemplo, emprega um esforço descomunal em jogar videogames. Hoje, no Brasil, são jogadas 56 milhões de horas de videogame por dia. Então, é um esforço descomunal e a gente pretende capturar um pouco desse engajamento e desse encantamento com o mundo dos videogames, fazendo algo que possa criar cenários de aprendizagem, que tragam a cultura de inovação, que esses jovens já constroem fora da escola para dentro da escola. A gente tem feito isso com uma Olimpíada de videogames dentro da escola, hackeando o laboratório de informática e espalhando o sentimento da Lan House por entre as salas de aula. O sentimento da Lan House é aquele onde o sujeito chega para divertir-se com encantamento, com aventura, com a narrativa que faz sentido e assim por diante. E vocês já veem aí imagens de alunos do ensino médio percorrendo essa aventura. A Olimpíada funciona como numa rede social, na qual são lançados torneios entre os jovens que possuem um avatar, enfim, possuem todas as coisas de uma boa rede social gamificada, e no contexto da qual, enquanto interagem entre si e com seus professores, eles entram numa aventura, uma história que faz sentido, começo, meio e fim, e nesse contexto eles encontram desafios para resolver. Então, enquanto jogam videogame, percorrem uma aventura cujos desafios são mais videogames, onde nós usamos as mecânicas clássicas dos jogos que eles encontram na Lan House, tematizadas com conteúdos da escola. Então, não são jogos educacionais, nós chamamos de jogos conversacionais, porque disparam o diálogo, que é mais uma das premissas do D3NA, entre professores e alunos. Então, são jogos com a mecânica clássica e consagrada dos jogos da Lan House, tematizado nesse exemplo aqui, com um conteúdo de biologia. Esse é um jogo de atirar, então eles gostam de jogos de atirar e é isso que os motiva a realizar, por exemplo, pesquisas sobre esses cenários. Mas, como dizemos, no desenvolvimento dos jogos, nós não usamos tiro sequer para destruir zumbis, porque zumbis já foram gente um dia também. Então, nesse caso em particular, eles têm uma espaçonave, a exemplo de um filme famoso, imitando a mecânica do River Raid, a exemplo de um filme famoso, onde essa nave captura proteínas dentro do corpo e tem o propósito de destruir bactérias que estão atacando esse organismo. Nesse contexto, eles encontram também questões
a exemplo de questões multidisciplinares do Exame Nacional do Ensino Médio, onde eles têm que convidar um professor aliado para realizar pesquisas que, no contexto da qual eles possam responder às questões que lhes são levantadas, apresentadas. Essas questões vão se tornando mais difíceis ou mais fáceis e servem também para ganhar tokens de jogo, que lhes dão mais minutos de jogo diariamente. Nós geramos, através disso, o que chamamos de inteligência educacional, devolvendo aos professores e gestores e aos próprios alunos uma ferramenta de acompanhamento de seu desempenho ao longo das Olimpíadas. São torneios entre escolas, dentro da escola, entre classes, times que competem entre si, colaboram entre si para que sua escola possa ser visualizada dentro de uma rede de ensino e ganhar identidade. Nós temos atuado com esse tipo de ideia numa escala considerável, lembrando, inovação é uma novidade com uma forma de disseminação que transforma as relações dentro da escola. Nós temos atuado já com 100 mil alunos, 4 mil professores e 2 mil escolas em alguns estados do Brasil. Inovação e experimentação didática na escola é a base de um sistema de inovação e de uma construção de uma cultura de inovação dentro da escola, para que nós possamos, inclusive, superar a metáfora da escola, e como toda fala no TED precisa de alguma coisa bem forte no final ou no início, para que as pessoas tentem se lembrar de vocês, na verdade, eu gostaria de propor o fim da escola, como uma metáfora minimamente razoável para que as pessoas criem cenários de aprendizagem. Então, eu estou na minha fala muito breve aqui, propondo o fim da escola como essa metáfora. Nós precisamos de um outro modelo, um novo caminho, neste caso em particular, é o fim da metáfora atual. Então, nós vamos hackear a escola, transformá-la, eu disse desde o começo que eu não sabia a resposta ainda, mas tem algumas premissas. Muito obrigado.